Pode aplaudir a Jesus Cristo, amado irmão. A Bíblia diz que aquele que está alegre, louve. Aquele que está alegre, louvado seja Deus. Louve ao Senhor. Bem, amados irmãos, estou alegre com a presença dos irmãos. Louvado seja Deus, a irmã Dilza, o seu esposo, né? Muitas vezes, quando ela ia cortar o cabelo do menino dela, sempre eu estava ali pregando para ela, né? Louvado seja Deus, e hoje louvo a Deus, né, por ela ter aceitado ao Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Amado, quem tem uma bênção, vem aqui agradecer em nome de Jesus. Minutinho para agradecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que tem uma bênção, eu creio que todo mundo tem bênção aqui, amados irmãos. A Bíblia diz: aquele que exalta o Senhor, Deus também exalta. Quero agradecer a Deus por mais um dia. Louvado seja Deus estar aqui no santuário para adorar o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que há muitos obstáculos para nós não estarmos na presença de Deus, mas eu louvo a Deus por cada vida. Louvado seja Deus por cada vida esta noite está aqui, porque sabemos, amados irmãos, que há uma luta para um povo chegar na casa do Senhor. Sabemos que é luta, mas para ir para qualquer canto não existe luta, mas para vir, por quê? Porque há uma briga espiritual, há uma briga, louvado seja Deus, espiritual. Louvado seja Deus, e sabemos que vai vencer qual que tiver mais
alimentado. O apóstolo Paulo falou que há uma briga entre o espírito contra a carne contra o espírito. E bem sabemos, amados irmãos, que quando dizemos que vamos à casa do Senhor, sabemos que vem as dificuldades, vem as aflições, mas sabemos que nós somos mais do que vencedores por estar aqui esta noite. Sabemos que quantas vezes a casa do Senhor está cheia e quantas das vezes a casa do Senhor está seca. Mas sabemos que a palavra do nosso Deus de onde haverá 2 ou 3 reunido, um só propósito, no nome do Senhor estarei no meio, diz o Senhor. Pois eu creio que Deus está aqui esta noite e tem uma palavra para todos aqueles que vieram. Amém? Ninguém tem uma bênção não, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. O irmão Elias tem uma bênção, né? Louvado seja Deus. Muito bem, irmão Elias. Vem agradecer. Louvado seja Deus. Pode pegar o microfone e agradecer a bênção em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer por estar aqui e minha saúde está bem. Amém. Só o Senhor é Deus. Agradeço a Aleluia. oportunidade. Glória a Jesus. Palmas para Jesus. Amém, igreja. Louvado seja Deus. A missionária também tem uma bênção, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também quero agradecer a Deus, irmãos, pelas curas divinas, que eu mesma me surpreendo. Eu sei que o nosso Deus ele pode fazer, mas a gente se surpreende, né, com o que ele tem feito com a nossa fé. Porque muitas das vezes, irmãos, algumas enfermidades vêm surgindo em mim e ali eu coloco a mão, oro, determino e logo o Senhor cura pela sua misericórdia. Então eu agradeço muito a Deus por isso. E pelos livramentos, dia após dia, sobre a vida dos meus filhos, a minha vida, do pastor, de cada um dos irmãos. Muitos faltaram hoje ou ainda vão vir, não sei, mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Nós sabemos que se nós amanhecemos o dia, é porque Ele permitiu. E se chegarmos à noite, podemos deitar e dormir, é porque Ele nos guardou o dia todo e nos guardará durante o nosso sono também, amém? E as palmas para Jesus e já agradeço. Quem tem mais uma bênção? Louvado seja Deus. E outra bênção, né? Outra bênção é os irmãos aqui, né? A irmã Dilza. Glória a Deus. Aleluia. Sempre estava ali, acompanha o trabalho, né? Também pelas redes sociais. Louvado seja Deus. Nós temos também um canal da igreja no YouTube, irmã Deus. E depois nós vamos enviar o link para você se inscrever, viu? Ela sempre acompanha o trabalho e sempre dizendo. Teve uma vez que ela veio com o esposo dela, chegou, estava parou, não foi, estava chovendo, foi, não tinha como vir. Mas hoje, ela disse, estarei aí em nome de Jesus, né? Lendo não veio, foi? Lendo, louvado seja Deus, mas, glória a Deus, né? Fico honrado com a presença de vocês, amém? Louvado seja Deus. Pode bater uma salva de palmas para Jesus, meu irmão. Quero dar uma oportunidade à missionária, minha esposa também, para louvar ao Senhor Jesus, para exaltar o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto você pode achar, né? Invocar, né? O Senhor. Louvado seja Deus. Vamos adorar Ele, aproveitar a oportunidade. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Jesus está aqui. Pedes o que queres. Jesus está aqui. Pedes o que queres. Fica Jesus essa noite com tua igreja aqui, tua presença constante faz tua igreja sentir.
presença, Senhor, não conseguimos viver. Dentro da igreja ou no lar, toque tua mão nos valer. Quero cantar pra Jesus, só Ele me ama, transforma meu ser. Quero cantar pra Jesus, Deus meu te ver. Quero amigo estar a tua igreja, Senhor, quando eu vou te operar. Sem tua presença, Senhor, não conseguimos viver. Dentro da igreja ou no lar, pode tua mão nos valer. Quero cantar pra Jesus, só Ele me ama, transforma meu ser. Quero cantar pra Jesus, tu és meu refúgio e eu quero te ver. Eu quero cantar pra Jesus, só Ele me ama, transforma meu ser. Quero cantar pra Jesus, tu és meu refúgio e eu quero te ver. Aleluia. Eu quero cantar pra Jesus, só Ele me ama, transforma meu ser. Quero cantar pra Jesus, tu és meu refúgio e eu quero te ver. Aleluia, as palmas me alegram o nosso Deus. Sem a presença de Jesus na igreja, no templo, não é nada, irmãos, não vale de nada. Então é necessário que a gente clame para que o Senhor esteja presente em nosso meio. Louvado seja Deus. E louvar o Senhor com mais um hino. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Medita a Deus dos hinos, irmãos, também. Que fala muito ao coração do homem e da mulher. Aleluia. Olhando o passado eu vejo sangue na arena e os nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse no vidro eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação. Ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões. Pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o Evangelho perfeito. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem
açoitado. E Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos a fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Aleluia, as palmas para o Rei Jesus que está aqui em nosso meio. E já sou grato ao Senhor por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Deus é bom, igreja do Senhor. Deus é bom, louvado seja Deus. Graças a Deus. Quem está alegre dá glória a Deus. Louvado seja Deus. O irmão João, com oportunidade para louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O salve da Madre Igreja com a gloriosa Santa Paz do Senhor Jesus Cristo. Estou muito alegre de estar conhecendo mais uma família de Deus. Né? É um prazer, dá uma alegria imensa no coração da gente, que a gente não sabe nem se explicar Aleluia. como é gostoso conhecer cada vez mais os irmãos em Cristo Jesus. Irmão, quando talvez esse irmão estava falando de que eu estava trabalhando no mototáxi, eu só estou lá no mototáxi agora só no sábado, irmão. Porque Jesus, eu orei muito, esse ano para Deus de me mostrar o emprego. E ele me mostrou emprego trabalhando de 7 até 1 hora da tarde só. Glória a Na prefeitura de São Gonçalo, ganhei uma portaria. Aleluia, Jesus. E, graças a Deus, eu acho que quando o prefeito estiver lá, eu estou lá com ele mesmo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vou louvar para o Senhor Jesus. Ele é que é digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Aleluia, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair daqui. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar.
Mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Oh, glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é de toda honra e toda glória, Senhor. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei que tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Eu agradeço aí com a comunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Graças a Deus, amados irmãos. Louvado seja Deus. É bênção, né, irmão? Louvado seja Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Conjunto também. O conjunto está com oportunidade também em nome de Jesus. Conjunto de novos convertidos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O conjunto de novos convertidos, Rocha Eterna, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Perdão, igreja, 26 da harpa cristã, com todos acompanhando. Glória
conjunto de novos convertidos, Rocha Eterna, já agradece a rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus e as palmas que exaltam o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, Glória a Deus. Aleluia. glória a Deus. Aleluia. Eu quero também hoje entregar também um certificado de apresentação do filho do irmão Tiago, da irmã Piedade. Já está aqui pronto, né? Louvado seja Deus, certificado de apresentação. Louvado seja Deus. Quero também, louvado seja Deus, dar uma oportunidade também para louvar o Senhor Jesus, a irmã Dilza, também para louvar, expressar a sua alegria. Aleluia. Louvado seja Deus. E a igreja bate palmas para Jesus, a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria, né, irmãos? Estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Deus é maravilhoso, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Bate palma, bate palma, Bate palma pra Jesus, bate palmas, Ele é a nossa luz. Bate palmas, sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Oh glória, oh aleluia, e a igreja sempre caminhando, Senhor manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer. Amém. Só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Aleluia. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Aleluia, amém. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo
toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova do leão. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando a alma adorava, por um que ela clamava, o Senhor atendeu. Atendeu a mulher. Quando orou, o sol parou. Quando tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio das leis. É o mesmo e não mudou. Aleluia, agradeço que rico considerado em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Glória, Jesus. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus, amados irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, Deus, Ele é bom. Louvado seja Deus. Deus, Ele é bom, Ele é fiel. E Ele trabalha. Louvado seja Deus. Com quem dá lugar. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é educado. Ele só trabalha em quem dá lugar. Quando nós damos lugar, aí Ele trabalha. Amém? Quero chamar o irmão Tiago aqui, a irmã Piedade com seu filho, para nós aqui fazer a entrega aqui do certificado dele, do filhinho dele, de Pedro. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode vir aqui na frente aqui. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí na frente, aqui vai, certifique que o nome da criança, nascido, tal dia, tal, né? Filho do, primeiro é o nome do esposo e depois o nome da esposa. Assinado, pastor presidente, tá? Pelo apostolado da fé em Jesus. Amém? Aí, como diz aqui, ó. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para a apresentação ao Senhor. Lucas 2, 23. Amém? Vamos fazer oração, igreja? Louvado seja Deus. Fazer oração em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Eis aqui, meu Pai, esta criança, meu Deus, que está recebendo o seu certificado de apresentação, como diz a palavra de Deus, em nome de Jesus. Peraí, fica aí. Deu erro. A foto, Pedro. Pode continuar de pé, igreja. Vamos orar pelo dizimista e ofertante da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Você que trouxe a oferta, glória a Jesus. Você que trouxe algo para agradecer, louvado seja Deus. Ponha para o alto e vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, te apresento os ofertantes, os dizimistas da tua casa. Vem abençoando, meu Deus, abençoa aqueles também que não têm, meu Pai. Vem prosperando na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, poder sentar. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha boquinha,
multiplica, Senhor, multiplica. Na praia da Galileia, Jesus multiplicou 5 pães, 5.000 alimentou. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da sua, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Amém, igreja. Mas irmãos, vamos ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Abra suas Bíblias no livro de Jonas. Louvado seja Deus. Profeta Menores. Livro de Jonas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 3. Fica lá no meio da Bíblia. Glória a Deus. Profeta Menores. Louvado seja Deus. Livro de Jonas, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 1, versículo 2. Fica lá no meio da Bíblia. Por ali. Glória a Deus. Logo depois disso aqui, vai ver o Jesus menor. Depois os irmãos pegam a Bíblia, se não tiver carro, aí abre Ó, lá. Maria. Aí você Esse vê aqui lá. é logo na Velho frente. Testamento, Novo Testamento, aí fica sempre olhando, aí vai gravando, sabe? Vai gravando, onde ficam os livros. Quando chegar em casa, Jonas o quê? Jonas capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Lá no início tem a numeração onde você vai achar. Se você não achar assim que você abre lá, capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Amém, amados irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Amém? Vamos fazer oração assim. Senhor meu Deus, fala comigo através da tua palavra, que o teu Espírito Santo me dê entendimento da tua palavra. Amém. Poder sentar, desocupar suas mãos e bater uma salva de palmas para Jesus. Amém, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, glória a Deus. Quero trazer aqui uma mensagem hoje, onde o Espírito Santo de Deus tocou, brandou no meu coração, para me falar um pouco desta palavra. Amém, amados irmãos? Capítulo 3 de Jonas. A Bíblia vai falar que Deus, Ele dá uma missão para Jonas. Quem era Jonas? Era um profeta de Deus, que pregava, amados irmãos, sempre na sua nação, Israel. E bem sabemos, amados irmãos, que Jonas estava ali, pregando sempre ali na sua cidade, ou quer dizer, no seu país. Mas a Bíblia diz agora que Deus ordena ele a sair de lá, a sair
nação para agora transmitir uma palavra de arrependimento àquele povo. E bem sabemos, amados irmãos, que aquele povo de Nínive, eles eram um povo idólatra, pagãos. E além disso também era povo ruim, usado pelo inimigo. Eles eram povo também que por nada também eles matavam. Mas a Bíblia disse agora que Deus dá uma ordem aqui a Jonas. E muitas vezes, amados irmãos, nós aceitamos ao Senhor Jesus e nós queremos ficar só em casa. Trabalho em casa, trabalho em casa. Mas sabemos que o crente, ele não é chamado para ir morar no céu desse jeito. Porque o crente que não fica na disposição do Senhor, ele já ganhou seu céu, que é aqui na terra. E bem sabemos que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, nós não vemos nenhum servo do Senhor preguiçoso. Aleluia. Todos eles eram trabalhadores. Estou falando na obra de Deus. Estou falando na obra. Porque todos que foram chamados trabalhavam. Até aquela menina desconhecida que ela falou lá no livro de Reis, que quando fala da lepra de Naamã, aleluia, glória a Deus, bate palmas para Jesus. A Bíblia diz, amados irmãos, que aquela menina, ela não era conhecida. A Bíblia não vai dizer que ela era conhecida, que ela era pregadora. Não, a Bíblia não vai relatar. Mas a Bíblia diz que ela dá uma mensagem só, para que aquele profeta ele venha ser curado. Quer dizer, aquele rei venha ser curado através da palavra que veio ao profeta Eliseu. Ali ela aparece na página da Bíblia Sagrada, bem sabemos. E pronto, só aquele um versículo, dois versículos, que fala que aquela mulher ela foi levada como escrava. E a Bíblia diz que ela diz, olha, se ele conheceu o profeta Eliseu, lá de Israel, o vosso Senhor vai ser curado. E pronto. A Bíblia não fala mais nada. Amém, igreja? A página da Bíblia não fala mais dela. Pois a Bíblia vai nos dizer aqui que Jonas ele estava muito acomodado. Quantos muitas vezes estamos acomodados? Quantos se deixamos fadigar pelos trabalhos seculares e o trabalho de Deus sendo perecido? Quantos estão fazendo isso? Privando mais os seus trabalhos de que, aleluia, o trabalho de Deus, porque a Bíblia diz primeiro buscar o reino do céu e sua justiça, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus ele é bem claro. Ele disse, aonde está teu tesouro? Amém, igreja? Onde está o teu tesouro? O teu tesouro está onde? Está no teu colégio, está no teu trabalho, está na tua casa. Porque o tesouro de era Marta, ou era Marta, né? Que foi fazer Marta, né? A outra ficou lá. Maria, não é isso? Maria ficou com Jesus e Marta foi fazer. Quantos irmãos, às vezes o pastor chega na casa e às vezes tem membro e ovelha que não dá nem atenção, pastor. Parece que chegou ninguém lá. Amém, igreja? É assim ou não é? Porque Jesus ele chegou e Marta ficou ali sufocada para fazer os seus afazeres. Irmão, vamos aprender uma coisa. Quando chegar um homem de Deus na sua casa, deixe tudo, vá dar atenção a ele, porque você não sabe como é que ele chegou na sua casa. Às vezes até precisando de algo.
até precisamos, aleluia, de trazer algo para ti, seja espiritual ou material, ou vice-versa. Nós não sabemos, porque por nós não saber, a Bíblia diz que no livro de Hebreus, que muitos hospedaram anjo. Amém, igreja? E a Bíblia diz que Jesus, ele chega lá, e a Bíblia diz que Marta larga Jesus lá na sala com Maria, né? Maria, né? E vai fazer o que vocês vão fazer. Aí Jesus pega e repreende ela. Amém, igreja? Quantos estão assim hoje? Quantos estão assim hoje? Afadigados com a sua vida, pensando só na aleluia, quero trabalhar, eu quero fazer aquilo, mas na obra de Deus, irmão, estão afadigados em tudo. Na obra de Deus, afadigados. Sabemos que a casa de Deus, a obra de Deus é um conjunto que temos que estar atento à voz do Senhor. E Jonas, ele estava acomodado. Ele não queria ir para outra cidade. Ele queria tirar aquela cidade como fosse ali. Quer dizer, ele queria saber só dele e da sua nação. Existem esses crentes exclusivistas que não pregam para ninguém. Não prega para ninguém. Não prega para o vizinho. Não prega em fila de banco. Não prega no trabalho. Não prega na escola. Não prega para ninguém. E a leitura oficial eu ia aqui. Poucos são os obreiros, grande é a seara. Poucos são os obreiros. Quando está falando obreiros aqui, não está falando ordem oficial, mas sim aqueles que trabalham, aleluia, na obra. Não está falando aqui oficialmente como diácono, como presbítero, como evangelista, como missionário, como cooperador. Não, está falando uma ordem de servo, aquele que está servindo, quer dizer, aquele que faz a obra, porque um verdadeiro obreiro, ele se torna obreiro antes de ser consagrado. A função dele, a ação dele dentro da igreja. O pastor, ele conhece como uma mulher lá da obreira e um homem como obreiro, aquele que serve antes de ser consagrado. Quem está entendendo? O que é ser consagrado? É aquele que já vai ser apresentado. Vamos derramar aqui o óleo na cabeça dele, que está sendo ungido aqui a cooperador, está sendo ungido a diácono, está sendo ungido a presbítero, a evangelista. Não, o verdadeiro obreiro, ele está como já congregado, porque foi assim a minha vida com a vida da missionária. Quando a gente aceitou Jesus, eu queria estar em culto ao ar livre. Eu ia missionário direto ali. Essa é a verdadeira qualificação do obreiro. Agora um obreiro, um servo que não está nem aí para a obra de Deus, uma serva que não está nem aí. Aleluia, Jesus. Ai do pastor que levantar um homem desse, uma mulher desse, é só para sofrer. Amém, igreja? Bate palmas para ele. É só para sofrer. Por isso que existe os obreiros levantados por Deus e levantados por homem. Aquele que é levantado por homem é preguiçoso. Aquele que é levantado por homem não dá fruto. Mas que é levantado por Deus, irmão, ele dá fruto. Ele é obediente. Ele procura saber o que a igreja está precisando. Ele procura saber, quer dizer, Jonas estava ali, ó, acomodado. E foi preciso Deus falar com ele pela segunda vez. Estou precisando de ti. Levanta daí. Aleluia. Este é o verdadeiro obreiro. Glória a Deus. Lembro eu que eu chegava, eu morava na rua ali no Bom Sossego. Quando eu ia para casa, eu parava lá na casa do pastor, que era colado da casa à igreja. E pastor, a gente tem alguma coisa hoje para a igreja? Tem alguma coisa hoje? Tem algum evangelismo hoje? Tem algum culto na rua? Ele olhava assim para mim e disse: amém, irmão.
você vai ser um bom obreiro. A mesma coisa com a minha esposa. Mas aquele que esquece a obra, irmão, aleluia. E a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te. Nós só levanta quando nós está acomodado. Sim ou não, igreja? Quando nós está dormindo, ó, acomodado, dormindo na obra, dormindo. A igreja precisando ali de trabalho e o obreiro dormindo. É desse jeito, irmão. A igreja atual está desse jeito. São poucos. Louvado seja Deus. Por isso Jesus disse: são poucos que vão subir. Ele estava acomodado. Pode pegar o original desse versículo 2 e estudar em casa para você ver. Como é que Jonas estava? Ele disse: levanta daí, Jonas, porque agora eu tenho uma missão. Eu vou te tirar daí. Tu vai sair daqui de Israel, porque tem outra nação precisando. Aí eu faço essa pergunta: por que Jesus quis salvar Nínive? Por quê? Porque Deus quis salvar Nínive. Nínive era uma nação um pouco cruel, idólatra, era padrões. A mensagem aqui é o que eu vou classificar aí: arrependimento, a graça, oração e jejum. Nessa mensagem, 4 índices. Jesus disse: eu tenho um plano. Deus falou: eu tenho um plano também com este povo. Porque era assim que os fariseus, eles agiam também. Lá no Novo Testamento, os fariseus, eles eram exclusivistas. Ele queria salvação só para ele. E começava a condenar os outros. É tanto que ele foi o maior perseguidor do cristianismo. Indagava Jesus direto. Amém, igreja? Aí a Bíblia diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Amém, igreja? Pois nós estamos, aleluia, a serviço de Deus. Eu estava assistindo um filme evangélico antigo e ele falou, um rapaz, ele chegou e perguntou se ele era crente. Não, ele tinha ficado ali porque ele tinha aceitado Jesus. E ali ele chegou no seu trabalho falando de Jesus. Aí chegou o outro irmão, um rapaz lá, e ele disse: fala baixo. Ele disse: por quê? Você é crente? Ele disse: eu também sou crente. Eu disse: mas como é que você é crente? Que você nunca falou de Jesus para mim. Vocês estão entendendo, irmão? E vocês sabiam que o sangue daquela pessoa, você vai pagar pelo sangue daquela pessoa que você não pregou para ela? O apóstolo Paulo, ele é bem caro. Ele diz: não faço mais parte do sangue dele, porque todo o conselho do evangelho já foi dito. Pois aquele povo de Nínive necessitava de perdão, necessitava de arrependimento. Porque Deus, ele tem trazido a salvação para todos. Bem sabemos que no livro, ali no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus veio para os deles, mas o Deus deles não aceitaram. Mas todos aqueles que aceitaram, darei poder para ser chamado filho de Deus. Amém, igreja? Bate palmas para Jesus, igreja. Levanta-te. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. E levantou-se Jonas. E levantou-se Jonas. Só levanta quem está deitado. Só levanta quem está afadigado. É assim na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Se você está cansado, você vai se deitar?
Quer dizer, se você não está cansado, você vai se deitar? A gente só se deita quando nós estamos cansados, chega do trabalho, estamos cansados. Aí vem e se deita, vai fazer algo em casa. A Bíblia diz: levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quer dizer, Nínive ia ser destruída. Nínive ia ser destruída. Deus manda um recado para ele: olha, vai lá que aquela cidade vai ser destruída. Mas prega o arrependimento, o amor, a misericórdia de Deus. Quer dizer, ele disse que ia ser destruída, mas se eles não se arrependessem, a Bíblia diz que Deus manda Isaías ir lá no rei Ezequias e diz: manda ele arrumar a cama, porque daqui a 15 dias ele vai morrer. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra de Deus? Bate palmas para Jesus. Amados irmãos, às vezes a igreja está tão afadigada com as coisas, irmão. Tão afadigada com as coisas seculares. Tanta preocupação com as coisas seculares, sabendo que pode partir naquela hora. Como alguns vídeos que eu vi pastores cantando, partindo na hora que estava pregando, um senhorzinho pregando um arrebatamento, ele partiu. Tem tantas pessoas fadigadas, irmão. Mas Deus, Ele não quer que você viva assim. Porque Ele deu uma repreensão a Jonas. A Bíblia diz que: e os homens de Nínive creram em Deus e programaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor. A Bíblia diz agora que eles programaram um jejum. A Bíblia diz: do pequeno ao menor, e até os seus animaizinhos. Até os seus animais também jejuaram. Amém, igreja? É a responsabilidade do igreja santa, do igreja que quer subir. Muitos estão pregando e mostrando o céu, e não é desse jeito que vai subir. Muitos estão pregando o evangelho fácil. Muitos estão pregando o evangelho que não combina, ou quer dizer que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas nós sabemos que quando a igreja ela entra em comunhão, na oração, no jejum, ela começa a crescer. E a Bíblia diz que Deus fala para Jonas. No versículo 2, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que tinha um grande peixe. Um grande peixe que pela desobediência de Jonas foi engolido. Amém, igreja? A desobediência de mim, de vocês, há consequências. Há consequência. Não pense que não tem consequência, que tem. Porque teve as consequências para Jonas. A Bíblia diz que Jonas clamou no ventre do grande peixe. E ele viu ali como um inferno. Aleluia. Pois temos que, aleluia, fazer a obra. Temos que ser, aleluia, louvado seja Deus. Temos que ter fervor de fazer a obra. Temos que estar unidos com a igreja. Temos que estar unidos na comunhão com a igreja. Se você aceitou Jesus, você não faz mais parte deste mundo
está perecendo, o anticristo está aí se preparando. Mas Jesus, ele livra. Foi aquele vídeo que eu mandei para o irmão Rafael. Chegaram 2 assaltantes para assaltar. 3 pessoas. Foi real. Depois o rapaz deu testemunho. Levantou a Bíblia. Eles pegaram, olharam assim. Montaram na moto e foram embora. Quem serve a Deus, Deus, ele age. Crente valente. Um crente que quer morar no céu. A Bíblia diz que quando Jonas ele entra ali naquele barco, a Bíblia diz que aquele barco, louvado seja Deus, o povo começaram a perecer no barco. Mas depois quando Jonas pinota para fora, aí a Bíblia diz que o barco para, porque aonde há o pecado, aonde há o erro, há consequência. E bem sabemos que Jonas ele recuou. E Deus ele fala novamente com Jonas para que ele ir naquela cidade, porque aquela cidade tinha almas preciosas, e Deus queria salvar aquele povo. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Capítulo 2, no versículo 1 diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das estrelas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei e tu ouviste a minha voz. Diga aí, o que foi que Jonas simbolizou ali? O inferno, aquela escuridão. A Bíblia não relata que peixe é esse, só relata que era um grande peixe. Em algumas traduções, mas são feito como lá com baleia, mas em tradução ali teórica, não a que a Bíblia no original não fala que é baleia, fala que é um grande peixe. Porque se alguém dizer uma baleia, você pode desmentir. Não, no original não tem o nome baleia, tem o nome grande peixe. Amém, igreja? Aí a Bíblia diz: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes, versículo 3 do capítulo 2, e as correntes me cercou todas as tuas ondas, e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Da tua santidade. Deus é santo. Deus, ele é santo. Pois aquele que serve a ele tem que ser santo, tem que ser separado de tudo do mundo. Tudo. Quem quer ir para Jesus, tudo que é do mundo tem que deixar. Tudo. Não há combinação. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até as profundezas dos montes, e os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, e me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixa as suas próprias misericórdias. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento que voltei. Pagarei do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. O peixe agora vomita. O peixe não tem autoridade de engolir Jonas, porque Jonas deu uma ordem. Eu quero dizer para vocês que nós, aleluia, somos limitados. Quando Deus dá uma ordem, ai de nós se não cumprir. Pastor, como é que Deus dá ordem? Aleluia. Como é que Deus fala comigo? Como é que Deus dá ordem? Ele era um profeta que falava diretamente com ele, era Deus.
trazendo para os dias de hoje, Deus usa seus líderes. Se os líderes estão numa vida de oração, se os líderes estão numa vida de santificação, escute. Mas se os líderes não estão numa vida de santificação desmantelada, aí fica difícil. Amém, igreja? E ele ouviu a voz de Deus e clamou. E Deus deu ordem, vomita ele. Aí vem nos capítulo 3, louvado seja Deus, versículo 6, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e programaram o jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o mais menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de suas vestes sacerdotais, da sua veste de realeza, e cobriu-se de pano de saco, assentou sobre as cinzas. A Bíblia diz agora que o rei, ele sai do seu trono. O que simboliza isso? O que simboliza o rei ter saído do seu trono? Simboliza que o rei olhou e disse: eu tenho um Deus, aleluia, eu agora acredito neste Deus de Jona, eu agora vou sair, louvado seja Deus. Cadê ele? Renunciou naquele momento, e Deus tomou o controle da vida do rei no trono. Deus, ele toma o controle da vida daqueles que deixam ele guiar. O rei agora diz: eu não sou mais rei neste momento, eu me humilho diante da tua presença, porque Deus mandou Jonas dar uma palavra de arrependimento. Ou se arrepende, ou ia perecer, ou ia morrer. Todos aquele povo que estava ali, do maior ao menor, aos seus animais. Mas a Bíblia diz agora que eles vão chegar ao arrependimento. Quando olha aqui, vamos colocar Cristo aqui. Quando nós olhamos de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que as mensagens sempre foi de arrependimento. Sempre foi de arrependimento. E como é que pode, irmão? Pessoas aí no YouTube não pregam arrependimento. É só ir ganhando um aí, olha, crescendo aí, olha. O Evangelho de Cristo não é esse. Abra os seus olhos com quem vocês seguem. Abra seus olhos. O Evangelho de Cristo não é esse. O anticristo está sendo aí preparado já. Vocês sabiam, irmãos, que existem pessoas já no mundo que não são pessoas, são robôs? Vou nem falar isso aqui porque vai para a rede social e é bloqueado o vídeo. Mas tem até presidente que são robôs. Pode prestar atenção no televisor. Tem até bispos que também são robôs. Sabe por quê? Porque essas pessoas já partiram. Aí eles colocam ali para trazer a idolatria. Amém, igreja? Isso é um assunto muito polêmico. Bate palmas para Jesus, amados irmãos. Quem tem visão espiritual enxerga. E fez uma programação, versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei, e todos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha, provém coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem beba água. Olha bem o que o rei mandou falar: ninguém vai comer, do menor ao maior, dos animais, ninguém. Vamos programar um jejum para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós olhamos hoje, irmãos, muitas das vezes, irmão, Nínive quer entrar no nosso dia a dia. Amém, igreja?
Muitas das vezes, Nínive quer entrar nos nossos dias. Porque muitas vezes nós queremos fazer algo que não é para fazer. Muitas vezes nós queremos fazer algo que não é para fazer, porque sabemos que a idolatria, irmão, só não é adorar. Há vários tipos de idolatria. E muitas vezes está até dentro da nossa casa. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina de nós fugir da idolatria, que é um dos maiores pecados, é a idolatria. É tirar o Deus do meio, no centro, e colocar algo. E este povo, eles não tinham Deus como Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, mas ele tinha outros deuses, ele era povo pagão. Mas a Bíblia diz agora que Deus ordena a Jonas. E a Bíblia diz que começou Jonas a entrar pela cidade, versículo 4, de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, no versículo 4. Ele disse: agora se arrepende. Porque quando fala em arrependimento, nós lembramos de Jesus, porque a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele diz: arrependei-vos. A palavra de Jesus era arrependei-vos, e bem sabemos disso. E Deus, ele manda aquele povo se arrepender, porque Deus, ele é graça, ele é paz, ele é misericórdia. E por conta disso, agora Deus, ele vai tomar uma atitude com ele. Voltando aqui, quando eu falei do rei Ezequias, Isaías, como foi lá, diz: olha, ajeita a tua cama, porque diz o Senhor, tu vai morrer. Aí a Bíblia diz que quando Isaías ele vai saindo, a Bíblia diz que ele, antes de sair lá daquele palácio, a Bíblia diz que Deus fala com Isaías. Por quê? Por que Deus falou com Isaías novamente? Por quê? Porque Deus falou com Isaías. Porque Deus falou com Isaías, com Isaías para voltar lá. Ele não disse que Micaías ia morrer, porque Micaías se arrependeu. Micaías pediu perdão a Deus. A Bíblia diz que ele se vira da cama angustiamente e começa a orar, a clamar, para que Deus tenha misericórdia dele. E a Bíblia manda Isaías voltar lá. E quando Isaías volta, a Bíblia diz que Deus deu mais sei quantos anos de vida a Micaías. É Micaías, não é o nome do rei? Ezequias. A missionária é aqui fica. Amém, porque eu sou muito esquecido. Amém, igreja? É Ezequias, rei Ezequias. Rei Ezequias, aí no YouTube, no Facebook. Amém, igreja? Após quando nós se arrependemos e deixa o vosso pecado, Deus, ele é misericordioso para nos perdoar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E a Bíblia diz que esse povo de Nínive começaram a se arrepender, porque sabia que ia ser destruído. Aí a Bíblia diz no versículo 8: mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um dos seus maus caminhos, da violência que há nas suas mãos. Eles eram homens violentos, eles matavam pessoas e faziam, sabe o quê? A cabeça botava em estaca. Eles eram ruins. E Jonas temeu, porque Jonas queria pregar só para o povo de Israel. Às vezes estamos assim. Às vezes a pessoa diz: irmão, vamos evangelizar em tal canto. A pessoa tem medo, tem a sua vida como de precioso. Não, Paulo diz: não tenha a sua vida de precioso, preciosa. Porque Jesus disse: todos os dias Ele nos lança como ovelha ao matador. Mas muitos aceita Jesus, fica ali como um rico, não quer ir para nenhum canto mais. Eu estava evangelizando lá em Felipe Camarão, na obra lá.
Aí estava eu, a missionária, irmão Tiago, a irmã Piedade, irmão Emanuel e outros irmãos lá. Aí era lá em Felipe Camarão. Aí tinha um canto lá que já ia pegar mais lá pra cima, né? Onde é o morro. Aí ele disse, missionária, para aí é meio. A missionária disse, nós estamos aqui, para pregar. Temos que botar isso na nossa cabeça, né? Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nós aceitamos Jesus, irmão, nós podemos perecer em qualquer momento, pelo Evangelho de Cristo. Os missionários estão morrendo aí. Os evangelistas estão morrendo. E quem somos nós para se guardar, ficar guardadinho e não fazer a obra de Deus? Porque aquele que não faz a obra de Deus, irmão, não tem parte do reino. Aquele que lança a mão no arado e volta atrás, não tem parte do reino. Lembre-se disso. Por isso que Jonas ia perecer. Ele foi engolido pelo peixe. Se ele não clama a Deus arrependido, mas por que ele clamou a Deus? Porque ele ainda não tinha morrido. Se tivesse morrido, ali acabou-se. Porque a Bíblia diz, após a morte, sexo do juízo. Mas ele ainda ali, ó, com fôlego de vida, vendo ali, ó, ele clamou, Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou. Amém, igreja? Uma coisa, irmão, eu fico alegre, eu já falei para a missionária, nós tínhamos um grupo de evangelismo ali em Natal, da nossa igreja, e aí em Macaíba, que o nosso grupo de evangelismo é grupo de evangelização pescador de Tiago. Era eu, era a Piedade, Tiago, a missionária, Evânia, Evandro, Jéssica, Manuel, tinha o conjunto de novos convertidos que também que ia. Irmão, a gente ia para. Só bastava dizer, tem evangelismo hoje, todos já estavam lá, para ir. Todos já estavam lá. Isto eles honraram bastante. A gente ia para a Morada da Fé, Vila São José, ia lá para o Residencial Campinas, botava a caixa de som e fazia os cultos. E Deus sempre deu livramento. Foi ou não foi, missionário? Irmã Edilza, Deus sempre deu livramento a gente. Todos respeitavam a gente. Eu sinto falta desse evangelismo lá nas ruas de Macaíba. Por quê, irmão? Porque muitas almas lá perecendo. Porque você não vê evangelismo à noite lá. Vocês vê? Vocês não evangelismo? Não vê. Mas a gente era terça, quinta e sábado. Amém, igreja? Mas vamos voltar esse evangelismo lá, em nome de Jesus. Porque o evangelho é isso. É ganhar o céu. Aleluia. A Bíblia diz, aquele que perder sua vida aqui, Jesus disse. Porque os discípulos perguntaram, o que é que nós vamos ganhar? Jesus disse, aquele que perde aqui ganhará 100 vezes mais. Amém, igreja? Este é o valor do evangelho. É a igreja ir para a rua. É a igreja evangelizar, fazer como Jonas. Jonas estava acomodado. Não deixe o incômodo, irmão, tirar a sua salvação. Não deixe. Porque tira a salvação. Crente que é crente, ele não pode ficar em casa. Ele tem que trabalhar 24 horas para o Senhor. Assim como quando dá. 12 horas para o Senhor. Temos que trabalhar, irmão. Porque nós vamos partir. E Jesus disse, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Para que nós, no dia quando nós chegar lá, no tribunal de Cristo, nós recebemos o nosso galardo. Amém, meus amados irmãos? Porque a alma tem que perecer. Quantos irmãos entraram em contato comigo, pastor Anso? A sua igreja é uma bênção. Evangeliza à noite. Coisa que a gente não vê mais. Aí diz aqui, no versículo 8, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um dos seus maus caminhos, e da violência que há nas suas mãos, versículo 9. Quem sabe, se voltarem a Deus, e se arrepender, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não
crescerão. Hein? O furor de Deus, da ira de Deus. Jonas diz: se arrepender, tu vais escapar do furor da ira. Naquele momento que estava para vir contra Nínive. E bem sabemos que hoje está para vir o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor não é para os crentes, não. É para os crentes mundanos, que não querem nada com Jesus, um pé na igreja e outro fora. Quando eu digo um pé na igreja e outro fora, irmão, não é que está se desviando, não. Está desviado dentro da igreja. O grande dia do Senhor está para vir. Pois vamos ficar alerta. Não perca a sua salvação. Não perca o maior tesouro que você tem, que é a sua salvação. Não perca o maior tesouro que você tem. Não deixe que nada lhe aflige. Não. Porque Paulo disse: o que nos separa do amor de Cristo? É a nudez, a tribulação, é a fome, nada. Porque o que eu já passei com a missionária não foi brincadeira, irmão. Desde a época que a gente aceitamos Jesus. Se nós não tivéssemos verdadeiramente Jesus, nós já teríamos se desviado, eu acho, como novo convertido. Porque como novo convertido, nós foi atacado demais. Que é para estar tomando leite, né? Como Paulo diz. Aí estava dando feijoada a gente. E além da feijoada, calúnia em cima da gente. Mas quando eu tomei um propósito com Deus, eu tomei para ir morar no céu. Versículo 10 para encerrar. E Deus viu a obra deles, como se converterem dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, e lhe faria, e não o fez. Amém, igreja? Deus se arrependeu. Mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Quando fala que Deus não se arrepende, irmão, não é desta forma. Quando o pecador ele se converte, ele se arrepende, aí Deus ele não mata aquela pessoa. Mas Nínive, ele estava muito longe, mas a pregação ardeu no coração deles, de Jonas, para que eles não viessem perecer. E bem sabemos que o mundo está aí como Nínive. Mas o mundo já está com a mente cauterizada, não quer mais saber. Pregamos, mas não querem. Como diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Muitos não querem. Mas o evangelho tem que ser pregado. Aquele que não quer, a gente vai para outro canto. Mas uma coisa eu digo. Eu falo até da nossa mangabeira aqui, até no nosso conjunto. Cadê os evangelismos à noite? Das igrejas. Eu falo as igrejas grandes, igreja mais de 100 anos, 50 anos, que tem bastante gente, mas não vão. Sabe por quê? Porque não tem um verdadeiro amor pelas almas. Pois nós vamos se preparar para nós irmos. À noite também no evangelismo. À noite, porque aqui tem pessoas, irmão. A gente passa nas esquinas, a gente vê pessoas dessas. Mas eu não vejo evangelismo. Sempre eu comecei com a minha esposa. Nunca vi evangelismo à noite aqui. Amém? Porque esta palavra entre no coração dos irmãos. E não, se você está desta forma dormindo, não durma. Levanta. Vamos fazer a obra. Seja um obreiro aprovado por Deus. Seja um obreiro obediente ao seu pastor, à sua instituição como igreja. Seja um obreiro que tenha um ouvido e tenha olhos como de águia, e tenha um ouvido que escute bem a palavra e deixe penetrar e fazer morada dentro de você. Porque o evangelho está sendo pregado. O dia já está vindo. O dia do Senhor, quer dizer, o arrebatamento da igreja. E o grande dia do Senhor, o que é o grande dia do Senhor? É o grande dia da ira de Deus sobre a terra. E a Bíblia diz, a igreja pentecostais, a nossa igreja, não crê
no pré-tribulacionista. Nós somos pós-tribulacionistas. Nós vamos subir antes da tribulação. Algumas igrejas creem que ainda vai passar pelas dores. O sangue de Jesus foi em vão? Foi em vão? Não foi em vão. Pois ele não vai querer que nenhum dos seus pequeninos sofra com a geração do anticristo. Porque o Espírito Santo vai subir. O Espírito Santo vai subir. E ai daqueles que ficam aqui, porque no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a versículo 10, a Bíblia vai dizer que só quem impede é o Espírito Santo na manifestação dele. Isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás pelo apóstolo Paulo. Amém? A planta de Cristo já está na terra. Por isso que muitas igrejas plenas. É igreja plena, é igreja plena, é igreja plena. É igreja, sei quantas mil igrejas abertas por dias. E quando nós vamos ver uns ensinamentos, só heresias. Amém, igreja? Temos que ser fundados na palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações. Amados irmãos, louvado seja Deus. Eu já quero dar alguns avisos. Segunda-feira, vamos entrar numa campanha. Louvado seja Deus. Vamos entrar numa grande campanha segunda-feira. Domingo às 9 horas. Escola Bíblica Dominical. Amém? Logo após, como já foi falado, né? Qualquer coisa, tiver dúvida, fale com a missionária, né? Sobre o lanchinho que nós vamos fazer. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Domingo, 9 horas. Vocês estão convidados, viu? Se não tiver nenhum compromisso para vocês, estão convidados. Domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Segundo domingo, né? Na Escola Bíblica, domingo foi a inauguração. Louvado seja Deus. E segunda, vamos à abertura, à grande campanha, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Quero agradecer o irmão João, a irmã Dilza, que Deus vem fazendo mais e mais na vida de vocês. Louvado seja Deus. Sempre estava orando pela vida de Adilza, né? Louvado seja Deus. Todos os seus filhos tiravam cabelo comigo, né? Desde pequeno, louvado seja Deus. E estou orando pela sua filha também, Adilza. Louvado seja Deus por todos, né? E também pela vida do irmão Carlos, né? Eu passo, ele estava ali, depois que eu estou passando agora, não vejo mais ele ali no centro posto da Maré, né? Era ali? Seu ponto de motáxi, era ali? Era ali, né? Irmão João. Não era ali? Ele se o carro. É irmão João, quer dizer. Até eu fiquei voando assim. É porque quando eu esqueço. Mas ainda estou lá no sábado. Ainda está lá no sábado, Eu né? trabalho na prefeitura de segunda a sexta. Amém. Aí no sábado eu vou. Muito bem, né? Vai lá, né? Louvado seja Deus. Mas tiver trabalho na sua igreja, no sábado, faça o trabalho na igreja. Amém? Louvado seja Deus. Mas se não tem trabalho na igreja, né? Fica ali trabalhando e com a literatura entregando ali, porque Deus. Amém, irmão? É um conselho como novo convertido, né? É um conselho como pastor. Faça isso, porque Deus, ele, né, na hora ali, sempre eu vou evangelizando, irmão. Quem eu pego lá na moto também, eu vou evangelizando também, né? Falando de Jesus. Não perco tempo não, porque o tempo é precioso. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Quero agradecer ao conjunto Novos Convertidos, que Deus venha abençoar mais uma vida de vocês. Abençoar a vida do irmão Tiago, da sua família. Louvado seja Deus de cada um, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração. A oração, louvado seja Deus. De encerramento, a oração da fé. Glória a Jesus. A oração da fé. Louvado seja Deus. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Meu Deus, obrigado por esta palavra
Que esta palavra venha arder no coração de cada um, meu Deus. Que ela venha, meu Pai, arder, meu Pai, como ardeu no coração de Jonas. Aleluia. Ter sede de missões, ter sede de evangelizar, ter desejo de evangelizar. Como diz o profeta Isaías, o Senhor disse: quem eu enviarei? O profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Meu Deus, que nós tenhamos esse espírito de evangelização. Que as coisas seculares, o trabalho, as coisas seculares não venham oprimir os irmãos, meu Pai. Meu Deus, mas que a tua palavra, ela venha arder. Ela venha, meu Pai, fazer morada a cada dia. Meu Deus, abençoe o irmão João, a irmã Edilza. Que eles venham, meu Pai, ter a cada dia conhecimento da tua palavra. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilha. Oh, aleluia. Oh, maravilha, Senhor. Aleluia. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana. Revela para uma pessoa que está em nosso meio. Diz o Senhor: aleluia, eis que eu estou dando um livramento a uma das, aleluia, da sua família. Diz o Senhor para ti, aleluia, a uma pessoa da sua família. Diz o Senhor: quem tem fé de levantar o braço. Não é a irmã Piedade, não é a irmã Priscila, não é a irmã Maria. Aleluia. Glória a Deus. Não é o irmão Tiago, não é a irmã Jailma, não é o irmão, aleluia. Esqueci. Rafael. Aleluia. Glória a Deus. Deus me mostra você, mas você não levantou o braço. Foi. Bata palmas para Jesus, igreja. Senta um pouquinho aí, igreja. Louvado seja Deus. Vamos cantar assim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil. Faz palma, irmão, não é proibido não. Amém? Não verás, louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Senhor Jesus, os nossos corações. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor. Amém. Bate palmas para Jesus. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana. Revela a duas pessoas. Louvado seja Deus. Não deixe que nada tire o foco. Não deixe que nada. Eu não vou mais além do que Deus está falando. Só digo, não deixe que nada tire o foco. Amém? Uma. Louvado seja Deus. A irmã Maria recebe pela fé. Não é a irmã Maria. Uma é a irmã Priscila. Aleluia. A irmã Piedade. Bate palmas para Jesus, igreja. Não deixe que nada tire o foco. Satanás quer roubar. Diz o Senhor. Mas Deus já está orientando, amém? Já está orientando. Ore em casa, ore na igreja, jejum, leia a palavra, faça tudo isso, porque o diabo está trabalhando, amém? Bate palmas para Jesus, igreja. Diz o Senhor para o casal, louvado seja Deus, para Edilza, irmã Edilza e irmão João. Diz o Senhor para você: eu tenho uma obra, louvado seja Deus. Não deixe que o diabo atrapalhe. Não deixe que o diabo atrapalhe. Porque vai vir algumas situações que vocês vão querer desistir. Diz o Senhor para vocês. Lembrem desta revelação. Quando vir a tribulação, algo repreendam. Amém? Porque Deus tem obra com vocês. Mas vai ter algumas situações que vocês vão ficar. Amém? Vocês vão lembrar disso aqui, amém? Porque Deus está revelando, vai acontecer, mas Ele está revelando para dar o livramento na hora. Amém? Bate palmas para Jesus, amém? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem Peça Salvador, oh, pois sem fé. Amém. Bate palmas para Jesus.
Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana para uma pessoa. Deus está colocando por terra. É como se fosse, eu não sei a palavra, algo que sempre tem penetrado dentro desta pessoa. Preste atenção. É como se fosse aquilo que porque eu não sei a palavra. É algo que eu via esta pessoa dentro de você. Dentro de você. É como se fosse algo que estivesse de vez em quando entrando dentro de você. Deus já manda falar. É para o levita Elias. É algo como se fosse uma doença. É uma doença. É algo que fica criando dentro desta criança. Criando. De vez em quando. Mas Deus, Ele está repreendendo. Mas fala para, aleluia, para a irmã Priscila. Levante uma campanha em favor da saúde do seu filho. Uma campanha de oração e jejum a favor do seu filho. Diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bate palmas para Jesus, igreja. Diz o Senhor, aleluia. Deus está dando um grande livramento além. Louvado seja um grande livramento além. Louvado seja Deus. Naquela moto dele. Ele não gosta muito de capacete, não, né? Deus está dando um grande livramento. Diga ele que usa o capacete. Ele é um pouco teimoso, né? Mas diga ele que ele usa o capacete. Deus está dando um grande livramento de acidente nele. Aí nele. Mas Deus está colocando por terra, mas que eles vigiem. O diabo ele vem se andar, amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos. Bênção apostólica. Segunda-feira, uma grande campanha. Uma grande campanha vai se levantar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos, curva suas cabeças, estenda a mão e receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos os dias. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma oração pelo casal em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai, eis aqui tua filha, teu filho. Vai cobrindo eles com teu sangue, vem fazendo a obra. Vem fazendo a obra na vida dela, na vida deles, Deus. Vem colocando por terra todo mal, todo laço de Satanás. Que eles venham ser, meu Deus, obreiros, meu Pai, da tua casa. E eles venham fazer a obra junto, porque ainda o Senhor tem grandes coisas para fazer com você. Não dê espaço. Busca o Senhor. Busca Ele. Busca Ele. Que Deus vai fazer grandes coisas para você. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus, amados irmãos. Deus abençoe a todos aí do Facebook, do canal também da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Que Deus abençoe a todos, ao seu amado irmão Cristo, pastor Anselmo, e fique todos na paz do Senhor Jesus.